nossa vida muda de um piscar de olhos. Quando você acha que tá vivendo algo intensamente, tudo isso muda. Mas de uma forma em que é drástica demais, mas ao mesmo tempo é muito positiva se você vê com outros olhos. Um dos DJs mais famosos do Brasil, Pedro Mendes, conhecido como Illusionize. Foi a melhor época da minha vida de produção musical, falando, né? Tipo, eu pude fazer coisas que... aprender coisas que eu nem imaginava que eu ia aprender tão rápido. Porque a frequência de eventos até 2019 era tão alta, a minha semana era tão corrida, o meu tempo para fazer outras coisas era tão reduzido, que quando eu ia parar para fazer música, meu corpo tava cansado, minha mente cheia de coisa, eu não conseguia fazer nada. Mas esse respiro foi muito importante para viver momentos que eu não tava conseguindo viver até então, saca? Mas isso foi no primeiro ano. Quando começou o segundo ano, começou mais tenso do que o primeiro. Eu tive a oportunidade de tocar em um evento ou outro e, tipo assim, as oportunidades que eu tive, eu já tive certeza que não iria rolar até encontrar uma solução para aquela situação. E foi aí que eu fiquei um pouco desmotivado. Porque, nossa, será que esse é o fim da parada? Não vai parar? Pedrinho, caralho. Pequenininho. Fala, Pedrão, não curte não, mano? Não é que eu não curto, né? Tipo, é que não condiz com o meu tamanho. Tá ligado? Sou pequenininho, pô. E isso ajudou um pouco a eu ficar bad total em casa, tá ligado? E já tava tudo dando merda. Pra todo lado que você olhava era merda acontecendo. Aí você tem um filho nascendo que é a luz na sua vida. Você se agarra aquilo. E foi o que me salvou, mano. Porque se o Ethan não tivesse nascido ali, acho que a gente não estaria gravando esse vídeo aqui hoje, talvez. Porque não que eu teria desistido, mas eu poderia ter tomado outros caminhos. Mano, ele tá assistindo também. Eita. Tipo, no primeiro momento em que descobri que ia ser pai, é um susto. Você fica, mano, o que eu vou fazer da minha vida agora? Peraí. Eu tô fazendo isso aqui, peraí, tá vindo a criança, eu preciso agora colocar tudo em ordem aqui pra essa criança vir aqui e ter um pai presente e responsável, né? No mínimo. Então. Você vai ter por quê? Eu achei isso muito bom, mano. Porque toda aquela energia que eu tinha, que eu guardei ela, eu joguei ela na música e acabou acontecendo o que aconteceu. E olha aí o resultado. A primeira vez que eu lancei um álbum foi através de um apanhadão de música que eu tinha, que estava fechado com o Sharon Jay na Bunny Tiger. Eu percebi que o álbum serve pra isso, pra você, tipo, mostrar sua evolução musical pras pessoas. Tipo, ó, galera, isso aqui que é o que eu tô sentindo, é o que eu tenho feito. Escuta aí.
eu não pensava no álbum em sua complexidade. Naquele momento eu só queria lançar todas aquelas músicas para as pessoas. Do segundo álbum em diante, que eu já fui com uma mente um pouco mais aprofundada nessa questão, sabe? Ó, e esse é o sino tibetano, esse tom. Então, eu queria já desde sempre fazer um som com berimbau, né? Que desde o primeiro contato que eu tive com berimbau, uns anos atrás, eu achei muito legal o tiozinho tocando lá, o danado, eu fiquei encantado. Falei, nossa, mano, vou tentar tocar em casa esse negócio. Aí eu comecei a gravação, toquei ali e tal. Caramba, né, mano? Tipo, aí a construção do restante da música em si, eu tentei brisar em um monte de coisa, tipo, diferente, sabe? Eu tava querendo sair um pouco da zona de conforto, sabe? A coisa que eu mais curto entre a primeira e a segunda track é a mixagem delas, velho. Berimbas ainda tá rolando, só que sem percussão, sem caixa nenhuma, somente o timbre. Tava tão submerso na ideia que eu fiz 2 músicas nesse dia, velho. Tipo... Mas a outra foi bem mais vibe, essa aqui já até é bem porradona. Passa tanta coisa na minha cabeça, mas ao mesmo tempo nada, porque eu me sinto livre ali, sabe? Tipo, é o único lugar da minha vida em que eu me sinto 100% livre. Tipo assim, é uma liberdade sem igual. E ali eu vejo que, tipo, eu consigo me conectar ainda mais com as pessoas e ver que ali as pessoas estão conectadas. Mas não é só ali que as pessoas precisam estar conectadas, sabe? É na vida, no geral. Hoje as pessoas estão muito conectadas, mas desconectadas, saca? Conectadas em uma realidade em que às vezes nem existe, e desconectadas da realidade real, do que de fato é pra estar conectado. E esse é um caminho, mano, que eu sou muito grato em seguir, sabe? Pô, é uma oportunidade que eu vou estar no meu leito de morte agradecendo por ter tido a oportunidade de ter seguido ela. O que acontece externo a isso, não dá pra controlar. Você faz sua parte. Você precisa fazer sua parte. Porque senão sua vida só vai passar. Você não vai ter vivido ela. Eu espero por esses momentos, tipo, saber das pessoas o que elas estão achando e tal, ver elas falando assim, tipo, igual na época que eu lancei o Born to Bass, o que o Renan editou, eu não, até naquele momento eu não tinha
consciência de como eu poderia tocar as pessoas. Eu só queria tocar, eu amava aquilo que eu fazia, assim como eu amo hoje ainda, mas naquela época eu queria só tocar. Meu Deus, eu quero tocar, levar minha música para as pessoas. Só que ali eu vi que, tipo, se tratava muito mais do que música, saca? Era de deixar um legado, sabe? Um legado positivo. Curtia muito o som do Tujamo na época. Aí ele tinha soltado um som com um trumpet nessa pegada. Eu fiquei, mano, que foda, velho. Vou fazer um som inspirado nele. E fiz só esse riff. E daí o resto, tipo, o drop, tudo que tem hoje, eu terminei ele em 2019. Acha natural. Agora eu segurar a casa do só não tem erro. Pessoal, Da parte preta aqui. Mas do lado de dentro. De dentro. De dentro. Na frente dos bancos. Uhum. Aí você vai botar 4 daqui até o fundo, que vai espacializar ela. estamos aqui onde tudo começou. Na lua. Ó, cadê os malucos do... Nesse momento que eu tô aqui gravando esse vídeo, eu ainda tô absorvendo tudo que tá acontecendo e tô quase explodindo de emoção. Mas vou encontrar as palavras, as melhores palavras pra conseguir descrever tudo isso. Essa track aqui, ela marca, tipo, uma pegada diferente. Um começo de uma pegada diferente no meu som. Pra mim, assim, no caso, né? Pelo menos. Visual, distortion, reality, visual, distortion, reality. Quando eu fiz esse som, eu tava em busca de uma pegada, fazer um som um pouco mais house dentro do que eu já fazia. Eu tinha essa vontade. Ficava, nossa, tenho tanta vontade de fazer um som mais house, deixa eu tentar fazer esse negócio aqui, se dá certo mesmo. Na época, tipo, eu nem consegui colocar um nome nesse som. Eu fiquei sem nome pra esse som até o dia da live foi da live do set autoral, isso mesmo. Do set do satélite. Eu tava conversando com a galera no chat lá, que a gente tinha feito a gravação desse conteúdo, né? E tava divulgando ele naquele dia. E daí eu tava conversando com a galera e do nada me veio o nome Frango com Pequi pra essa música, não sei porquê. Mas veio, eu falei, mano, Frango com Pequi é isso aí. Porque o nome da música era pra janta antigamente. Posso falar? Eu e esse cara aqui, a gente tem tanta história juntos, a gente gosta tanto um do outro, e ele conhece como poucos. Na verdade, poucos tocam na manhã do privilégio, porque isso aqui não é lugar de frito, isso aqui é lugar de quem viaja. E só DJ que tem vazamento musical para fazer a gente viajar pode estar nessa pista de manhã. Por isso essa pista é tão lendária no Brasil inteiro. Olha, regras são feitas para quebrar. Vocês não prestam, né, mano? Vamos lá, não vai ser 7, não, vai ser 8, Pelinho. Toca pra caralho esse cara, mano. Como é que acaba com essa vibe?
É uma das melhores alegrias da vida mesmo, né? Não tem. E ter pego ele ali quando ele nasceu e ter vivenciado todos os momentos dele até o presente momento me inspira cada dia mais, sabe? E isso é muito bom, mano, porque foi desse ponto em diante que, tipo, deu um novo estralo, sabe? Tipo, um novo degrau começou. Eu nasci de novo. Ah, é essa máquina. De cima pra baixo. Aí tá bom. Não, deixa eu falar. Ele olha pra baixo, aí a gente tem uma visão de primeiro plano, ele olhando pras mãos com uma semente. Corta a cena, a gente vê a terra. Não. Ele pode, tipo, porque tem uma hora que eu baixo, ele faz assim, né? Acho que esses. A última música ali, velho, representa isso pra mim, tá ligado? Em tudo. Tipo, até no que a gente tá fazendo no vídeo, na música, na história que envolve tudo. Tipo, velho, é lindo. Cara, é um trabalho. Meu Deus, deixa eu ver. Cara, eu fui dormir com a parada daquela reunião do storyboard ontem na cabeça, velho. Tipo, sonhou com o roteiro. Eu sonhei com o roteiro, velho. Nossa, tá muito lindo aquilo lá, velho. O bom é que, tanto musicalmente quanto no vídeo, em tudo que tá envolvendo o álbum, ele vai conseguir trazer uma mensagem que, no meu ponto de vista, esse álbum, por conta das músicas até com feat lá, é o primeiro álbum que eu consigo trazer uma mensagem clara pras pessoas, tá ligado? Eu fiz a Berimbas e eu tava, tipo, com ela na minha cabeça 24/48, que ela não saía da minha cabeça. Eu ficava escutando ela todo dia. Eu fiquei umas 2 semanas escutando ela sem parar. Eu, tipo, vicio nas músicas. E eu pensei, mano, eu preciso fazer uma música mais doida que a Berimbas. Pra eu tirar a Berimbas da cabeça agora. Quando eu fiz o bass, eu falei, mano, o bass tá muito doido, triplet assim e tal. Vou fazer um som nessa pegada. Abri as pastinhas que eu tinha de coisa antiga que eu separava e não usava na época. Aí os 2 primeiros samples que eu escutei, eu joguei no projeto. Aí o resto eu vou sair montando nos VSTs mesmo. E acabou dando nisso. Eu fiz esse som na mesma semana que eu fiz a Pique e outras músicas, bem tipo, eu quis fazer um som diferente do outro. E nessa semana são 5 sons, cada um tipo numa pegada. Esse é um manifesto, né? Tristeza, a gente tem que acabar as festas aqui. Vamos lá. Essa mulher canta demais. Esse foi o primeiro som que eu fiz ano passado. Eu fiz a ideia, né? Tipo, o esqueleto da música inteira. E
eu lembrei da Shiba na hora. Falei, nossa, mano, essa música aqui, acho que um vocal dela ia ser muito da hora. Eu fui e mandei pra ela. Meses depois ela voltou com o vocal já gravado na música. Eu fiquei, mano... Eu tava num dia bem estressante, assim, tava numa bad bem ruim nesse dia. E na hora que ela me mandou a música e eu escutei ela, eu comecei a chorar, assim, tipo, tava sentindo um peso e esse peso meio que saiu, sabe? Tipo, instantaneamente. Eu senti uma coisa tão boa com essa música que eu falei, mano, que foda, né? A música é muito foda nas nossas vidas, é uma coisa muito importante, eu vejo, sabe? Porque ela tem o poder de te tirar de um momento de tristeza, te jogar lá pra cima, sabe? Esse é um poder maravilhoso que a música tem. Quando eu tava gravando esse som com a Yas, ela tava tocando um violão aqui, e eu ali andando pra lá e pra cá no estúdio, tipo, escutando, com o olho fechado, escutando aquele violão sendo tocado e pensando em alguma letra pra compor, complementar aquilo ali, sabe? Ei, você que tá me ouvindo aí, e tá falarmos um pouco de amor. Depois de pronto, eu fui escutar esse som, eu fiquei encantado, meu. Tipo, a energia que ele carrega, a leveza, a mensagem. Acho que tem uma coisa que não temos na nossa vida, assim, que a gente pode, tipo, se orgulhar muito e levar adiante, é realmente o amor, sabe? E o gatilho de tudo isso foi e sempre será o amor, com certeza. Acho que aqui tá meio a prova disso. Ai, ai. Sua vida muda assim do nada. E é uma mudança muito boa. Você não espera nada disso, mas você sabe que esse é um caminho que você vai ser feliz ao trilhar dele. Eu quis finalizar esse álbum de uma forma que pra mim fosse emocionante, sabe? Tipo, carregasse algo que marcasse a minha vida. Essa música aqui em específico, eu descobri ela no dia que ia ser pai. Eu fiz ela no dia que eu descobri que ia ser pai. E... meu, é muito engraçado como são as coisas. Eu enxergo que... tipo, claro, né? Depois de ter feito a música, recebido a notícia que ia ser pai, eu sentei, ouvi ela e falei, caraca, mano, essa música, ela tem tudo a ver com esse momento que eu tô vivendo. Ela tava me dizendo alguma coisa e na hora eu não escutei. Você vai ser pai, menino. Tem um menino aí, ó. Menino que vai alegrar sua vida. Vai trazer muitas coisas boas e ensinamentos. É, velho. Acho que não tinha melhor forma de finalizar esse álbum. Caramba. Esse som é 100% orgânico. Tipo, tudo que tá nele eu toquei, tipo, gravei o passarinho ali na trilha de bike e tal. A única coisa que não é orgânico é o kick bass, que eu sintetizei ele no PC mesmo. Mas é muito, muito bom ter esse encontro com o instrumento, ou seja lá o que for, percussivo ou não, sabe? Pra mim, o meu preferido é o Handpan, velho. Foi o primeiro som que eu fiz com ele, a propósito. Essa gravação aqui em específico, a gente fez... eu fiz junto com a Rafa, né? Quando a gente tava pedalando. Cedinho, a gente acordou, era umas 6h30, 7 horas da manhã e foi pedalar. E no meio do caminho, eu escutei esse passarinho, eu fiquei, caraca, mano, que canto lindo, velho. Deixa eu gravar isso aqui. De todas as músicas,
que eu tive a oportunidade de trazer pra vocês, esse conjunto aqui, acho que, tipo, carrega um pouco do que eu vivi nessa pandemia. Tipo, todas as experiências que eu passei, praticamente todas mesmo, porque do começo ao fim seria, tipo, todo esse período que eu passei em casa e fazendo coisas que eu, às vezes, não tinha tempo pra fazer na época, que eu estava na correria demais, trabalhando que um louco workaholic. Eu tive uma reconexão, né? Não sei se seria a palavra certa. Mas até por isso que esse som se chama Conexões Orgânicas. Você tem a oportunidade agora de mudar a sua vida. Fazer algo por você que só você, mais ninguém vai poder fazer. E você tem a oportunidade de compartilhar isso com o próximo. Tem muitos desafios na nossa vida pela frente, tem muita coisa árdua, mas ao mesmo tempo tem muita coisa legal pra caralho, que se você, tipo, não abrir os olhos, não enxergar o que está à sua frente, você vai deixar passar. Você não vai experienciar isso, viver isso, tipo, de uma forma em que vai ficar marcado na sua vida e vai levar pros netos, bisnetos, enfim, pros amigos dos netos e adiante. É um legado que você deixa na sua vida. Que legado você vai deixar na sua vida? Três, dois, e... Vamos arrebentar esse show, porra! Não, tô com vergonha. Fala não, agora você fala. Fala pra Estamos de volta. Agora estamos de volta. Minha boca tá assim. A gente estamos de volta, caralho! Vamos desligar aqui. VT? Porra, VTzinha com 2 meses de antecedência, tá ruim? Né? Fala dele. Fala dele. Os caras afobaram. Onde jovem Badamão? Olá, bom giorno. Ei, tiozão, fala comigo. Limeira, tá vendo como é que você é vagabundo? Né? Falei porra nenhuma. Tá gravando, né? Tá gravando, fofo, ó. Dá aquele beijinho especial pra câmera. Pula pelada aí no mar, vai. Vai se fuder. Quem que é? Ô, Movaibel. Ah, foi muito agradável, né? Inesperado. A gente começou morto, agora a gente tá animadão. Volta aqui nessa merda, abaixa essa câmera. Caralho!